Olá, a dica para hoje é qual lã usar para tricô à máquina. A máquina normal, a máquina que eu uso é uma 830. Existem fios que vai em máquina de regulagem bem maior, mas em sua maioria são lãs mais de média para fina. Eu uso lã de novelo. Eu uso também a lã industrial. Eu uso muitos fios, inclusive barbante, inclusive cadarço, fitas mais grossas para enfeite. Lãs mais grossas também para enfeite, não na máquina. Uso fios metalizados como esse, também para enfeite. Agora, qual a lã ideal para começar a trabalhar? Lã de novelo ou lã industrial? Particularmente, eu prefiro a lã industrial, porque com um fio de 2,28 você pode duplicar, colocar 2 fios e você tem uma espessura média. Coloca 3 fios, você tem uma espessura mais grossa. Pode fazer uma peça muito boa, firme mesmo, com 3 fios. 4 fios também é possível, até 5 fios, dependendo do ponto que você vai usar, consigo trabalhar com lã industrial. Em comparação com o preço, o valor, a lã industrial é muito mais barata do que lã de novelo. Lã de novelo é mais acessível, você encontra em mais lugares, em mais armarinhos, do que a lã industrial em si. Outro fator é que a lã industrial você compra por quilo. Normalmente os cones vêm com 1 quilo ou mais, então é uma quantia bastante grande. Se você não tem enrolador para duplicar, para colocar 2 ou 3 fios, você vai precisar comprar 3 cones, por exemplo, da mesma cor. E isso significa 2 cones da verde, 2 cones da preta, 2 ou 3 cones da branca, da preta, da amarela, da vermelha, da azul. Então, se torna um estoque muito grande. Já a lã de novelo você consegue comprar na medida, desde que venha acompanhando a partida para que seja a mesma cor, a mesma tonalidade daquele novelo que você está usando. Outro fator também que eu prefiro a lã industrial é que eu coloco ele usando na frontura também. Muitos trabalhos com lã de novelo não consigo fazer o mesmo trabalho que eu faria com a lã industrial. Mas lã e linha, perdão. A linha industrial também é muito boa para trabalhar em tricô à máquina. E a espessura dela, da mesma forma que a lã, eu consigo duplicar ou triplicar ou quadruplicar e eu tenho uma espessura muito boa. Ela tem um aspecto sedoso, posso escolher entre o brilhante ou o fosco ou com detalhes. Existem uma infinidade de variações para a lã e a linha industrial. Agora, quem está começando e quer testar a máquina, quer fazer pequenas peças para ver se o tricô realmente é a sua paixão, começa com lã de novelo ou com lã cabo único em cone. A lã cristal é uma opção também fácil de encontrar, que é cabo único, é uma 315, ou seja, é uma lã média, equivaleria a 3 fios de 2,28. Agora, como fazer para começar um novelo assim? Se for em tricô à mão, você pega a pontinha de fora, coloca esse novelo numa sacola e vai acompanhando, a sacola vai contigo por onde você for, levando as agulhas e o teu trabalho. No tricô à máquina eu não posso começar por fora, eu preciso começá-lo por dentro do novelo. Se eu começar por fora, ele fica pulando. E isso não fica muito bom. O trabalho começa a ter falhas. E puxão, no final da carreira, fica um repuxão. Também não é muito bom. O que eu faço então? Se tenho enrolador, que é um enrolador manual, é uma peça que você compra à parte na máquina, é uma ferramenta, mas nem todas as máquinas acompanham. Não é nem muito caro, nem muito barato. Mas, se você tem um enrolador, passa o novelo pelo enrolador e ele faz novelinhos pequenos.
também pegando a linha de dentro. Se você tem cones avulso, também poderia enrolar no cone, começando numa extremidade, passando em volta no cone, deixando ele mais firme e não muito folgado o enrolado, porque senão ele começa a soltar quando vai para a máquina. Posso pegar também a pontinha direto do interior do novelo. Passando pela antena, ele vai desmanchando o novelo por dentro. Às vezes acontecem alguns maçarocos, mas são fáceis de serem resolvidos. Levando devagar, você consegue tricotar a partir do próprio novelo, não precisando passar nem pelo cone e nem pelo enroladorzinho. Ok? Posso trabalhar com fios de crochê? Essa é outra dúvida. Essa aqui é uma linha Mercê Crochê, ela é bem fininha. Ela é resistente. Pode ser trabalhado na máquina. Um fio eu costumo usar para fazer fio de separação. Quando eu preciso tirar o trabalho de linha de outra cor da peça, eu uso linha de Mercê Crochê, que ela é bem resistente e não solta fiapo. Já trabalhei com ela dupla, só que ela é seca. Então, nem todo o trabalho, uma blusa, por exemplo, a pessoa ficaria se coçando. É uma linha muito seca. E nem todos os pontos fica bom trabalhando com ela. Mas, para alguma eventualidade, você pode fazer um teste e, dependendo da peça, você pode até usar 2 ou 3 fios da Mercê Crochê. Ok? Posso usar barbante só para enfeite. O barbante, só de olhar, esse é um barbante para fazer tapete. Ele é seco, ele é 100% algodão, ele é seco demais e é grosso. Existem espessuras mais finas e mais grossas, mas esse daqui é bem seco, duro e somente para enfeite, caso você precise fazer um enfeite sem passar pelo carro, fazendo manualmente. Posso usar lã para agulha de tricô à mão, como essa, bem grossa, para enfeite pode, mas não dessa forma aqui. Você não pode pegar o início dela aqui e deixar esse maçaroco embaixo da antena ou em algum lugar. Você precisa embolar, fazer bolas. Quando eu não tenho cone sobrando, eu costumo fazer bola. E deixo essa bola em espera. Aqui eu tenho 3 fios. Se eu precisar desdobrar, eu desdobro essa linha para 2 fios ou para 1 fio. Então, eu posso, a partir de uma bola, eu posso fazer o armazenamento dela. Quando é um restinho, eu não quero deixar num cone assim, quero ocupar o cone para outra coisa, eu embolo e quando eu precisar, eu passo no cone. Posso usar direto da bola? Até poderia, só que se a bola começa a rodar pela tua mesa de trabalho ou embaixo da mesa, pega na cadeira, enrola na perna da mesa ou sei lá onde pode ir uma bolinha assim, você acaba tendo repuxões também quando está tecendo. Então precisa ver onde depositar essa bola para conseguir trabalhar com ela sem problema nenhum. Posso trabalhar com linha Clea? Essa é a linha Clea 500. Eu trabalho com ela. Algumas cores são bem secas, então eu passo por entre velas, eu puxo o fio por entre 2 velas e dou uma encerada na linha para conseguir passar na máquina. Algumas cores, o tingimento ou não sei o que é feito na linha, ela fica muito seca. E sendo seca, ela cai o ponto, principalmente para rendado, ela cai o ponto. Então, passando por entre velas, eu consigo usar. É uma linha fácil de encontrar, é uma linha barata em comparação com outras. Não tenho tido reclamações quanto a desbotar, então é uma linha boa. Existem outras linhas para fazer biquíni, por exemplo, que são elásticas. Também é muito bom, só que ela tem uma regulagem bem alta. Essa, por exemplo, eu trabalho na 10
ou fora da antena, para ela não puxar tanto, porque o elastano repuxa e daí acaba ficando uma malha muito pesada e o carro sofre para passar. Outras linhas mais sedosas, como essa Brizelli aqui, é uma linha muito sedosa. Preciso de pente e peso. A minha máquina costuma trabalhar sem problema, sem peso. Mas, para essa linha, eu uso pente, uso peso. E com alguns pontos rendados é mais fácil fazer com o transportador do que com o carro L, porque ela cai ponto, que é uma beleza. Cai muito ponto usando essa linha. Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Às vezes o ponto entorta, usando esse tipo de linha. Outras linhas também que são muito sedosas, às vezes você faz um trabalho em malha lisa e ele vai se entortando para o lado. Então precisa ver como a linha se comporta no teu trabalho. Então, o ideal é usar cone. Na minha opinião, linha industrial é a melhor, porque você tem condições de duplicar, triplicar ou até fazer cabo único, fazer um fio só. Caixa réu, por exemplo, em malha aberta eu já fiz até em um vídeo, usando um cabo único, apenas um fio, de 2,28. Ela rende bastante e é mais barata. Outros tipos de linha que tem no mercado, eu não conheço todas as linhas do mercado. E existe lançamento a todo ano. Sempre é bom fazer um teste para ver se a tua máquina aceita. Porque eu já trabalhei com a linha Anne, por exemplo, que é uma linha mais grossa. A linha Anne, por exemplo, ela tem mais ou menos essa espessura aqui. E a minha máquina, uma máquina antiga que eu tinha, trabalhava bem. Essa máquina que eu tenho agora não trabalha com a linha Anne. Então, eu não posso dizer que para a tua máquina vai dar e de repente não consegue trabalhar porque é uma máquina mais apertada a regulagem. Depende do tempo de uso da máquina. Se é uma máquina mais usada, a regulagem é mais folgada. Então você conseguiria usar também, certo? Sempre é bom fazer um teste e não comprar um lote inteiro. Compra um pouquinho, faz o teste e vê se a tua máquina aceita aquela linha ou não, ok? Eu espero ter respondido a maioria das perguntas sobre linha, lã e espessuras. E se tiver mais alguma dúvida, pode comentar que eu tento responder, ou em vídeo ou no comentário, ok? Por enquanto, bom trabalho!